Bom dia, boa noite, boa tarde. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Nessa manhã eu gostaria de falar um pouco da parte da Palavra de Deus, uma reflexão baseada no Salmo de número 3. E dentro desta reflexão eu gostaria de falar da importância de confiarmos em Deus. E confiarmos, apesar das situações serem adversas, confiarmos em Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Davi, no Salmo de número 3, ele nos dá uma lição sobre como confiar em Deus em momentos de adversidades. Nos primeiros versos, Davi vai dizer que os seus inimigos são muitos, eles têm se multiplicado. E no término do verso 1, ele vai dizer que são muitos os que se levantam contra ele. Então, de início, nós já podemos compreender que Davi, ele está em uma situação que não lhe é favorável. Porque na sua conversa com Deus, no momento do seu desabafo com Deus, ele diz que os seus inimigos têm se multiplicado. Logo nós entendemos que é uma situação que está se agravando. E ele vai dizer que são muitos os que se levantam contra ele, são muitos os seus opositores. No verso de número 2, ele vai dizer que muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. É como se as pessoas estivessem dizendo, não tem jeito para ele não tem saída, ele não vai conseguir superar essa situação, ele não vai conseguir sair dessa situação. Mas no verso de número 3, Davi expressa a sua confiança em Deus. E ele vai dizer, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Apesar de os inimigos se multiplicarem, apesar de serem muitos os que se levantam contra ele, apesar de muitos desejarem o seu mal e dizerem que não há salvação para ele em Deus, mas ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. E nós vamos ver sobre o escudo na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, e o versículo de número 16, na qual Paulo está falando sobre a armadura espiritual. E ele vai dizer assim, usai o escudo da fé, sobretudo usai o escudo da fé com o qual apagareis todos os dardos inflamados do inimigo. Então o inimigo está atacando, o inimigo está atingindo, o inimigo está tentando te destruir, fazendo com que você se sinta pequeno, fazendo com que você se sinta minúsculo e improdutivo. Mas nesse momento você vai revelar a sua fé, dizendo, tu és o meu escudo. E com esse escudo que é Deus, você vai apagar todos os dardos inflamados do adversário, as palavras de acusações, as perseguições. Os inimigos não vão conseguir atingir a sua fé, porque apesar de tudo isso, você estará protegido em Deus, guardado por Ele. E Ele vai dizer, ainda no verso 4,
Com a minha voz clamei ao Senhor. Então, nós já temos 2 pontos. O primeiro, para vencer em momentos de adversidades, é confiar em Deus, usando o escudo da fé, que é o próprio Deus, para que os dardos inflamados do inimigo não venham a atingir a sua fé e você se mantenha firme. Segundo, orar ao Senhor com confiança. Então no verso 4 ele vai dizer: com a minha voz clamei ao Senhor. Clamar a Deus, orar a Deus. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, quando você clama ao Senhor, quando você busca ao Senhor, confiando nele, ele vai te revelar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vai te dar vitória, vai fazer com que você tenha paz nele. Por isso que no verso 5 ele vai dizer: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Deus é aquele que cuida de você. E quando você está sob os cuidados divinos, não importa quão grande seja a luta, não importa quão grande e terrível sejam os teus adversários, tão grandes e terríveis sejam os teus adversários, se você está sendo sustentado por Deus, você conseguirá ter paz. Você irá deitar e não irá ter insônias, não irá ter pesadelos. Você irá deitar e irá dormir, e o seu sono será tranquilo, porque você estará debaixo da proteção divina. Que Deus te abençoe com esta palavra. Confie em Deus. Acredite na proteção de Deus. Vamos concluir com o verso de número 6, momento em que o salmista expressa a sua plena confiança em Deus. Ele vai dizer: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Confie em Deus. Não importa o quão difícil esteja, não importa o quão doloroso esteja, a sua confiança em Deus te dará paz, te dará tranquilidade, e você conseguirá descansar nele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.